Oi, gente! Me fizeram uma pergunta sobre o coletor menstrual e eu já tenho alguns vídeos gravados sobre ele, mas eu resolvi fazer esse aqui para colocar também nos destaques para vocês. Bom, eu vou falar segundo as minhas experiências e sobre informações técnicas que eu tenho, tá bom? Neste momento eu não uso coletor porque eu não menstruo mais, mas eu já usei durante um bom tempo da minha vida. E também vou dar algumas informações sobre o disco menstrual, apesar de eu não ter usado, vou dar as informações técnicas que eu tenho, tá bom? Primeira coisa que me perguntam é em relação ao tamanho do coletor menstrual. O coletor menstrual, na verdade, ele não muda muito o tamanho dele. Às vezes ele muda a capacidade dele, né? Então ele sendo um pouquinho menor. Mas alguns fabricantes dizem que é por conta da idade que faz essa diferença. Então, se você tem mais ou menos que 30 anos, e se você tem filhos ou não tem filhos, tá? Então, se você já teve filhos ou não, então faz essa diferença. E outros dizem que é por a quantidade de fluxo que você tem, tá bom? Bom, então você vai escolher a sua marca e você vai ler dentro da sua marca quais são as regras. Não muda muita coisa, tá? Então não fique pensando, eu sou apertada, eu sou larga, vai maior, menor. Não, o nosso canal vaginal, ele é o que diferencia é a entrada ali na musculatura, né? Ou mesmo no introito ali da vagina, que faz uma diferencinha, ou por conta muscular, de estar flácido ou estar contraído, duro demais, e até um pouco de anatomia, tá? Mas lá dentro do canal vaginal muda pouquíssima coisa. Então, tem mulheres que têm uma anatomia com o colo do útero mais próximo, ou seja, o canal, o espaço do canal vaginal entre o útero é menor. Tem mulheres que têm esse espaço um pouco maior. Tem mulheres que um pouco mais largo depois ali da parte da musculatura, tem mulheres que é menos, mas é pouca diferença, tá? Então não fique pensando que não vai caber, que vai ficar apertado e tudo mais. Não, isso não é uma coisa que vai acontecer. Outra coisa que me pergunta é em relação a mulheres que nunca tiveram penetração, as virgens, se elas podem usar o coletor. Bem, eu vivo falando aqui que virgindade é um conceito, não é algo que é definido por ter uma pelinha, um ímen ou não ter um ímen. Porque aí, nesse caso, como que funcionaria com os homens, né? Ou então com as pessoas que não podem ter penetração, ou enfim, não faz sentido. Então, a virgindade é um conceito. Então, se você sentir a vontade de colocar alguma coisa dentro do seu canal vaginal, vai fundo, tá bom? Se não, não coloque, tá? Mas essa história de ímen ou não ímen não faz muito sentido. Já tem um vídeo e vou gravar outro explicando mais sobre isso, principalmente no meu canal do YouTube, tá bom? Outra coisa, vazar ou não vazar? Eis a questão. Sim, gente, pelo menos pela minha prática, o que diferencia é uma boa colocação do coletor menstrual. Então, se você tem uma boa colocação dele, não vaza, tá? Mas isso você precisa de um tempo de adaptação. Não é nas primeiras vezes que você usa o coletor que você aprende a colocar certinho, que não tem problema de vazar. Então, vamos parar para pensar. As dobras, eu não vou mostrar aqui porque eu já não tenho mais coletor, mas tem muitos canais que mostram dobras, fotos, talvez eu tente anexar aqui umas fotos. Tem várias dobras, tá, que você pode dispor no coletor, que você vai pegar ele e vai introduzir no canal vaginal. Normalmente você vai estar dentro do banheiro, né, então você vai estar sentado. E aí o que você tem que ter noção é que você tem que colocar ele um pouquinho para trás, né, não para cima, porque vai para trás no nosso canal vaginal, tá? Então você vai introduzir meio que ele vai fazendo essa curvinha assim, ok? Depois disso, você tem que dar uma puxadinha ou passar o dedo em volta do coletor para ver se ele não está dobrado, se ele não tem nenhuma parte dele que continua dobrado, que esse que é o problema de vazar.
Porque às vezes a hora que você introduziu ele não abriu totalmente e ficou uma partezinha ou outra dobrada. Então você vai colocar o dedo, vai passar em volta e ver se não tem nenhuma parte dobrada. Se tiver, dá uma amassadinha, senão você tira novamente e coloca. Colocando lá dentro, se ele tá dobrado, você dá uma ajeitadinha no lugar que ele fez um vácuo. Gente, não é um vácuo, um super vácuo, um mega vácuo que vai fazer puxar o seu útero. Não, simplesmente ele vai estar grudadinho ali na parede do canal vaginal e todo o sangue que cair vai cair ali, ok? E aí você pode passar até um dia inteiro com ele sem problema nenhum, tá? Você pode ficar com ele, que ele vai ali acumulando sangue e na hora de tirar, você vai colocar o dedinho, não é pela pontinha que puxa ele, você vai colocar o dedo e aí você vai apertar na lateral dele, não lá em cima, né? Porque não dá, mas você vai lá e coloca o dedo, dá uma apertadinha e aí ele vai abrir uma passagem de ar, então ele vai tirar o vácuo, você vai puxar e descartar, lavar, ok? Então algumas pessoas falam que aquele pininho lá do fundo incomoda e para mim incomodava também porque eu sentia aquele pininho. A gente vai lá e corta, você só toma cuidado para não cortar o próprio coletor, tá? E em relação também que me perguntam, é em relação ao volume, a quantidade de sangue que cabe lá dentro. Eu já fiz um vídeo também mostrando como é que funciona a quantidade de sangue dentro de um absorvente interno e dentro de um absorvente normal. E o que as pessoas imaginam, né, que elas não sabem, é que elas acreditam que é muito sangue. Não, eu menstruo demais. Eu menstruo demais, é muito sangue. Mesmo para as pessoas que têm uma menstruação maior, o coletor dá certinho. Por quê? Porque é só você fazer trocas mais vezes ao dia. Então, em vez de você colocar o coletor e passar 12 horas que nem eu passava, você vai lá e coloca o coletor e passa 6 horas, 8 horas. Mas, gente, é super tranquilo, porque a gente menstrua pouquíssimo. É que quando a gente está espalhado no absorvente, parece aquele monte, mas não é, tá? Então, dá para uma capacidade do coletor menstrual tranquilamente. A única questão de vazar não vai ser por transbordamento, e sim porque ele está mal encaixado e mal colocado, tá bom? Algumas pessoas também têm medo de que seja incômodo, que doa, né? E isso não é para acontecer, tá? Primeiramente porque ele é para passar ali aquela musculatura, tá? Então, se ficar doendo, é porque algum problema tem. Então, você procure fisioterapeuta pélvico para ver ali região, se tá com a musculatura tensa, se tem pontos gatilhos ali no canal vaginal, né? Vamos ver o que tá acontecendo. Agora, o incômodo, eu quando eu era adolescente, o absorvente interno me incomodava. Mas algumas das vezes é porque a gente não sabe também colocar direito, tá? Então não é para incomodar. Se ele tá incomodando ou ele não está colocado direito, ou você tá com alguma questão lá na região que precisa ser tratado, combinado? E também, além do coletor menstrual, agora tem o disco menstrual. Eu não cheguei a usar porque não tive essa oportunidade, mas a diferença entre o coletor e o disco é o lugar que ele é inserido e o tamanho, né, o formato. O coletor ele é mais comprido, então ele é chamado de copinho. O disco é um disco mesmo, ele até parece um diafragma antigo. E também se faz uma dobra e coloca, só que dessa vez coloca lá em cima, bem pertinho do útero. Gente, é fácil, o nosso canal vaginal tem 8, 10, 7 centímetros, não é um absurdo e ele não vai ficar preso lá dentro, não tem como, entendeu? Não tem como, ele tem fim, tá? Então você dobra e encaixa, no caso você vai encaixar virando para trás, né? E aí ele vai se adaptar fazendo uma baciazinha embaixo do útero. Aí a diferença total é que, teoricamente, ele cabe um pouco menos de sangue, né? Mas ele tem a praticidade de poder ter penetração, tá? Então, porque ele fica bem pertinho do útero e não atrapalha para fazer a penetração durante a menstruação. Então, pode ser uma alternativa interessante quem quer manter uma vida sexual com penetração durante essa fase, tá? E os dois, gente, é só tirar, lavar e colocar de novo,
né? É muito simples, muito prático, dá para usar na rua. Hoje em dia tem um monte de acessórios para levar, para limpar, para guardar, tá? E eu acho que é super prático, super higiênico e super liberdade. Para quem já experimentou, não fica sem. Então eu super recomendo. Testa e me conta.